Muito bem, vamos iniciar agora a modelagem de uma lata de refrigerante. Para isso, eu vou fazer uso de Polymodeling cilindro. Aqui eu vou ajustar a quantidade de lados vindo em Attribute Editor, Polycylinder número 1, e vou ajustar para 8 lados aqui. Também vou ajustar aqui o Subdivision Caps para 0. E então vamos agora começar a trabalhar. Vou apertar a letra F para dar zoom aqui. Vou ajustar também o baseline aqui para -1, para ele ficar na base do nosso grid. E agora eu vou iniciar a nossa modelagem. Então a primeira coisa que eu vou fazer é essa parte de cima. Então eu vou entrar no modo Face, vou selecionar essa parte de cima e vou começar a pensar nessa curvatura que ela faz. Para isso eu vou apertar W, vou fazer o Shift, uma extrusão para cima, apertar R e reduzir a escala dessa parte de cima. Aqui será essa parte metálica cinza. Para fazê-la, eu vou fazer uma extrusão aqui para cima, vou apertar R, isso aqui é a altura dessa parte metálica, vou apertar R, com o Shift eu vou puxar aqui para dentro, depois com o W eu vou fazer uma extrusão para dentro aqui, ó. Verificar o quanto eu quero puxar, e aí eu vou fechar aqui só puxando um pouquinho para cá. Aqui forma-se um N-gon que teremos que resolver mais para frente. Aqui na parte de baixo nós vamos trabalhar. Para isso, eu percebo que a nossa lata está muito curtinha, preciso deixar ela mais comprida, então eu vou entrar aqui no modo de seleção de vértice, selecionar todos esses vértices que aqui estão, aperto W e subo um pouco. Agora eu vou trabalhar a parte de baixo. A parte de baixo eu vou também no vértice, aqui eu vou subir ela um pouco, e agora eu vou trabalhar essa parte da voltinha aqui, ó. Vou fazer uma leve extrusão para baixo, e depois eu vou puxar aqui, ó, também descendo um pouquinho. Acho que pode ser um pouco menos essa abertura. E agora, vou começar a fazer esse detalhe da parte de baixo da lata. Vou puxar aqui um pouquinho, vou puxar mais uma vez um pouquinho para baixo, vou puxar mais um pouquinho com o R, eu estou usando a escala, e vou puxando um pouquinho para dentro. Aqui eu vou puxando e puxando, ó. Assim nós temos o formato da parte de baixo da lata, e mais uma vez deixamos um N-gon aqui para ser resolvido com o Multi-Cut. Como que nós vamos fazer para resolver os N-gons? Então eu olho aqui para o meu VLCube aqui, deixo ele na visualização frontal, e depois eu visualizo a parte de cima. Então, eu vou entrar no Modeling Toolkit, vou pegar a ferramenta Multi-Cut e vou clicar nesse ponto, clicar nesse, apertar o botão direito. Como eu fiz um cilindro que tem apenas 8 lados, basta fazer uma cruz e a gente resolve esse N-gon. Eu vou repetir esse procedimento na parte de baixo para facilitar a visualização, vou desligar a visualização do grid. Clico aqui, botão direito. Clico aqui, botão direito. E dessa forma, vou apertar W, dessa forma nós temos a nossa lata resolvida. Observando a poligonagem, nós percebemos que essas faces daqui elas são muito compridas com relação ao restante de todo o nosso modelo. Então, é importante que a gente utilize o Multi-Cut para adicionar alguns segmentos aqui. Então, eu vou segurar Ctrl e apertar a roda do mouse aqui, aqui e aqui, para ele dividir essas faces. E agora eu tenho uma malha muito mais homogênea e uniforme nas áreas. Então agora, se eu apertar o número 3, eu percebo que a nossa lata ainda não tem exatamente o formato da lata, porque eu preciso de linhas de sustentação. Como que eu vou fazer para produzir essas linhas de sustentação? Aqui é um lugar que tem uma certa tensão para mudar o sentido do fluxo da nossa poligonagem. Então, eu vou entrar aqui com o Multi-Cut, vou fazer de um jeito diferente. Eu vou entrar aqui em Edge, vou dar 2 cliques aqui para ele pegar o loop, e então eu vou apertar Ctrl B. O Ctrl B ele entra no bevel, e eu posso ajustar esse friction para controlar isso, ó. Se eu adicionar aqui mais um segmento, eu terei essa fricção um pouco mais firme nessa região. Eu posso ajustar isso enquanto eu estou no número 3, para analisar essa marcação bem forte. 0.1 deixa uma marcação bem interessante, mas eu acho que vale a pena deixar ele um pouquinho levemente mais afastado. Acho que em 0.2 fica bom. Vou fazer a mesma coisa na parte de baixo. Aqui já existe uma linha, então ao invés de usar essa técnica, eu vou entrar mesmo no Multi-Cut com o Ctrl e colocar aqui, ó. Aí se eu apertar o 3, eu percebo agora
uma certa tensão dividida aqui, ó, nessas duas áreas. Aqui em cima eu preciso de uma divisão dessa parte vermelha para a parte metálica, então eu também preciso de uma marcação bem nessa região. Para isso eu vou usar o Edge, vou dar 2 cliques e entrar com Ctrl B. Quando eu entro com Ctrl B, vou colocar mais um segmento e vou diminuir essa friction. É interessante apertar o número 3 para ir vendo como está ficando isso, ó. Aqui a marcação ficou bem interessante. Se eu deixar em 0.1, talvez fique melhor. Legal. Vamos observar e ver a necessidade de adicionar mais. Eu posso fazer mais áreas, então eu peguei o loop dessa região de fora, seguro o Shift e dou 2 cliques aqui para pegar o de fora também, e nesse canto aqui, ó, bem nessa quina, de dentro. Agora, mais uma vez, eu vou apertar Ctrl B e vou ajustar para 2 e vou ajustar o Friction. Dessa forma eu aperto 3 e consigo notar que agora ficou tudo muito mais definido. Olha só, a nossa lata já vai ganhando um formato muito mais interessante. Essa parte de baixo, se entender como necessário, podemos realizar também algumas marcações, como nessa região aqui, ó. Ctrl B, vou ajustar para 2 e vou ajustar o Fraction. E aí ele vai deixar essa área de baixo bem marcada. Acho que assim ficou bom. Muito bem, vamos fazer agora o anelzinho aqui da lata. Para isso eu vou usar um box. Vou apertar W e vou subir ele aqui no topo da lata, vou reduzir o seu tamanho e vou também ajustar as suas proporções. Acredito que essa proporção funcione para o que nós estamos buscando. Agora eu vou isolar esse box com Ctrl 1. Vou limpar o meu histórico, frisar as transformações e iniciar o meu trabalho. Agora vou entrar no modo Multicut, partir ele no meio e adicionar algumas linhas de sustentação para as bordas. Beleza. Agora vou selecionar mais uma aqui e vou partir essas áreas que ficaram no meio. Vou fazer primeiro essa parte de baixo. Vou selecionar assim essas faces. Vou usar o comando Inset com o R e puxar aqui para o meio. Ele foi para o meio, tá vendo que ele afundou? Conforme eu fui puxando, ele foi indo para dentro das áreas. Talvez isso não seja um problema para a gente. Entretanto, se eu não quero que isso aconteça, eu posso apertar Ctrl E e usar o comando Offset. Aí eu posso colocar o valor 0.05 e assim ele não vai afundando, tá vendo? Ao invés de usar a escala. Agora, vou selecionar mais uma vez essas faces de cima e de baixo e vou usar um comando chamado Circularize. A gente consegue vir aqui, ó, no menu Edit Mesh e escolher a opção Circularize. O comando Circularize ele vai fazer com que esses vértices fiquem em um formato circular. Agora, vou selecionar novamente essas faces. É importante resselecionar para que o comando Bridge, que é o que nós vamos usar agora, funcione adequadamente. Então, para isso, eu vou agora clicar no comando Bridge. Observe que ele fez o furo, um dos furos ali que a gente vai ajustar depois o seu formato. Eu vou repetir esse procedimento do outro lado, fazendo exatamente igual. Então, eu vou selecionar as faces aqui. Quando eu faço a caixinha de seleção, ele já pega na parte de baixo. E aí eu vou usar o comando Ctrl E e vou usar o Offset. No Offset eu vou digitar 0.05 e depois eu vou usar o comando Edit Mesh Circularize. Agora, observe que se eu tentar clicar no Bridge diretamente, ele não me permite. Mas, se eu tirar a seleção e fizer de novo e clicar no Bridge, então ele faz. Maravilha! Se eu apertar o número 3, eu tenho esse formato já. Agora eu preciso ajustar para que o formato disso fique parecido com o anelzinho da nossa lata. Para isso, eu vou olhar de cima do topo, posso apertar a barra de espaço e observar diretamente do topo mesmo. Vou entrar no modo de seleção de vértices, apertando o número 3 e eu posso ir ajustando o formato dessas áreas. Observe que eu gostaria que tudo que eu fizesse de um lado fosse também refletido do outro. Para isso, eu vou vir aqui em cima em Symmetry, onde está Off, e vou mudar para Simetria em X. Dessa forma, tudo que eu fizer de um lado será feito do outro. Agora, vou selecionando os vértices que eu quero ajustar para garantir que o formato do desse anelzinho seja parecido com o da lata. Isso você vai pegando os cantinhos e vai ajustando. Observe
eu vou precisando selecionar mais do que o que eu tinha fazendo caixinhas de seleção ali, tá vendo, ó? Vai fazendo as caixinhas de seleção, até alcançar o formato adequado. Maravilha, acho que assim já vai funcionar pra gente. Agora eu vou precisar fazer linhas de sustentação. Eu acho que esse anel ele deve ser mais fininho, então eu posso apertar o R e diminuir tudo de uma vez. Vou voltar com o Ctrl 1 e observar. Agora, eu quero que ele não fique, eu quero que ele fique com as bordas um pouco mais marcadas. Aqui deu até uma amassadinha, ficou interessante. Se eu não quero isso, eu posso entrar no modo de seleção de Edge aqui, ó, pegar essa face e puxar um pouquinho e fazer o mesmo desse lado. Para ele não ficar tão amassado. E por fim, eu vou fazer as linhas de sustentação. Vou apertar aqui no modo de multicut, segurar o Ctrl e adicionar algumas linhas de sustentação nessas partes internas. Quando eu apertar o 3, eu já tenho isso um pouco mais definido. Posso fazer aqui na borda também, mas avalie se isso é realmente necessário. Eu já estava gostando bastante do resultado que tínhamos obtido. Senão eu acabo marcando muito as coisas ó, aqui já criou uma pontinha. Então, movimentar daquela maneira acaba sendo um pouco mais interessante do que para o formato que nós estávamos alcançando. Ok, acho que vou deixar dessa forma mesmo. Aí você posiciona, de repente se quiser dar uma leve inclinada, fica a seu critério e posicione ela ali. Aí a gente pode limpar o histórico. E assim a gente conclui a modelagem da lata. Próximo passo, abertura de UV.